Boa tarde. Ora, eu sou Jorge Marrão, sou professor de português aqui na Escola Amélia Rei Colasso e leciono as turmas do 12º ano. Então, isto é o enigma. É um jogo de enigmas. Muito bem. Quando e de que forma surgiu a sua vocação para ser professor? Bom, isto é uma pergunta... Eu vou gostar de responder a esta pergunta. Tem uma história incrível. Olha, estava no meu 3º ano da faculdade e desafiaram-me para no ano seguinte experimentarmos dar aulas. Portanto, nós tínhamos uma formação de 4 anos mais 2. Foi quando introduziram a formação vocacional no nosso estágio. Portanto, um estágio teórico por um lado, o 5º ano, e o 6º ano era trabalho escolar. E tinha muitas dúvidas sobre isso, embora eu já tivesse trabalhado noutras áreas, como seja num escritório, trabalho administrativo e trabalho de equipa de vendas. E não sabia se tinha jeito para aquilo, para ser professor, não é? Portanto, tínhamos um curso de letras que nos dava uma formação muito abrangente e o meu colega desafiou-me, no 4º ano, antes de terminarmos o curso, vamos experimentar. E concorremos ao mini concurso. Eu tive uma sorte danada de ir parar a Sesimbra e tive umas turmas espetaculares do 8º ano e do 11º ano. E, portanto, fiquei viciado, porque tive uma experiência muito positiva. 2 anos seguintes, calhei no Barreiro, não tive uma experiência tão boa, como tinha tive outros desafios e enverdei pela via privada, voltei às empresas. Portanto, eu tive 15 anos a trabalhar no setor privado, na área empresarial. Ora bem, então outro desafio. Nos dias de hoje é difícil cativar os alunos para o estudo da literatura portuguesa? Esta resposta é muito ambígua. O que é que eu posso dizer? Isto depende muito das turmas em cada ano. Já tive aqui turmas, em outras escolas, turmas que é fácil e tive turmas que é muito difícil. Essencialmente, os últimos 2 anos, claro, não vão contar para este campeonato porque são anos muito diferentes. Mas, por exemplo, lembro-me muito bem de turmas que eu tive, por exemplo, no Liceu Camões, ou turmas que eu tive em Linda a Velha, que tinham um percurso muito bom. Portanto, eu apanhei-os no 10º ano já com um percurso muito enraizado na leitura e, portanto, foi um trabalho muito fácil. Mas também já tive outras turmas que são difíceis no início e, através do projeto de leitura e do trabalho com a biblioteca, consegue-se fazer, digamos, trabalho digno no campo da leitura e de conhecer principalmente autores portugueses, que é muito difícil também. Mas, respondendo muito concretamente à pergunta, hoje é muito difícil ler obras completas. Portanto, nós temos uma carga horária muito boa, o que permite que haja leitura de capítulos de obras praticamente inteiras. Portanto, aí estamos muito mais facilitados, principalmente a partir do 8º ano, 9º, 12º. Há outro fator que é condicionante ou que deixa de ser estimulante para os alunos, que normalmente as obras propostas também não são clássicos que são difíceis de ler. Mas, quando alguns alunos começam a ler os ditos clássicos, acham importante e, portanto, agarram-se mesmo à leitura. Embora a percentagem seja bastante reduzida, não é? Outra questão. Isto está cada vez mais difícil. Quais são os maiores desafios que se colocam ao ensino do português de língua não materna? São muitos. Há três aspectos muito importantes na questão do português de língua não materna. É a questão do horário dos alunos que chegam e a sua integração. Esse é um ponto fundamental que acho que a maior parte das escolas não resolveram ainda. Nós aqui no agrupamento
tem havido um esforço constante e contínuo ao longo dos últimos anos para que haja, digamos, um espaço muito sério e dedicado somente à aprendizagem da língua portuguesa. Isso também depois tem a ver com o horário do aluno, não é? na turma, porque de facto convém que ele se comece a familiarizar com os colegas, seja no inglês, que normalmente também dominam, não é? Seja na história, seja na geografia. O que acontecia em anos anteriores era desvincular os alunos da frequência de aulas mais técnicas, como sejam a informática ou a cidadania agora, por exemplo. Mas isso também, no fundo, é deslocá-los da turma. Portanto, esse condicionalismo do horário, por um lado, e depois o condicionalismo da socialização, são dois problemas muito, muito prementes na atualidade. Há outra questão que tem a ver com a disponibilidade de materiais, que, embora as editoras façam um esforço enorme no sentido de produzir manuais, há pouca divulgação, por exemplo, audiovisual. E isso é muito importante para um aluno e para a aprendizagem de uma língua estrangeira, que para eles é uma língua estrangeira, não é verdade? De maneira que esses três problemas, horário do aluno, conjugado com o horário do professor, a questão da sua integração num grupo e os materiais, são três problemas que são difíceis de resolver. Que os agrupamentos, eu acho que estão a trabalhar melhor do que há uns anos atrás. Estão a dar muita atenção a esta área. Portanto, eu acho que é uma área que tem que continuar a ter atenção e uma área que merece que seja integrada num horário muito específico para que o aluno, nos primeiros meses, conforme depois o seu desenvolvimento, tivesse uma carga horária bastante acentuada na aprendizagem da língua portuguesa e depois ia sendo integrado na turma. Essa é a minha perspectiva. Agora a quarta pergunta. Esta pergunta é muito difícil. No seu entender, quais deverão ser as grandes prioridades do Presidente do Conselho Geral de um agrupamento de escolas? Isto é muito difícil, sinceramente. Não estava à espera. O Presidente do Conselho Geral não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, portanto, é o Presidente de um órgão colegial e esse sim tem intervenção no agrupamento de escolas quando é necessário, porque quando não é necessário não se nota que existe. Mas pronto, há uma importância na medida em que, no fundo, o Presidente do Conselho Geral é eleito entre os membros daquele grupo e, portanto, tem uma tarefa muito importante que é não só da representação daquele grupo, mas que é um grupo de professores e de alunos, comunidade educativa, Câmara Municipal. Portanto, tem que ter uma capacidade de diálogo e de intervenção quase silenciosa. Portanto, quanto menos se ouvir falar do Presidente ou do Conselho Geral, melhor. Não é? Significa dois aspectos muito importantes, que é, primeiro, a direção está a funcionar. Portanto, todos os problemas que vão surgindo vão sendo resolvidos e não precisam de ir a um órgão, digamos, que possa ratificar ou não as decisões. Significa que o Conselho Pedagógico está a funcionar. Portanto, os órgãos escolares fundamentais, desde o pedagógico à direção, portanto, da gestão, se estiverem a funcionar bem, o Conselho Geral e o seu Presidente não se notam. É evidente que há agrupamentos onde isso não acontece e há muitas sensibilidades. E durante anos letivos é preciso fazer um número imenso de reuniões que são dissuasórias exatamente dessa unidade, à volta de um projeto educativo, por exemplo. Não é? Começam os pais a puxar para um lado, começam os professores a puxar para o outro, começam os funcionários, por exemplo, a não aparecer e a não compreender o que se passa. E isso, quando isso acontece, é que é mesmo mau. Mas naquilo que eu entendo é que, exatamente, quanto menos se notar a presença de um Presidente do Conselho Geral ou do Conselho Geral em si, quer dizer que está a funcionar tudo bem.
Qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe hoje consigo? Hoje, a minha opinião é uma opinião extremamente positiva. Eu tenho dois, hoje trouxe dois, para representar, digamos, podiam ser três, mas para representar, digamos, a vertente poética e a vertente narrativa, eu trouxe dois livros. Um é um livro muito simples, de um grande poeta português, que é o livro de Cesário Verde. Este livro eu tenho uma história com este livro, uma história impecável, engraçada. Eu ia fazer uma viagem, a minha primeira viagem pela Europa, e eu estava em Bragança e tinha uma mochila e levo água, levo tudo, levo roupa, levo umas sapatilhas, levo um Walkman. Caralho, mas eu gosto de ler mesmo. E fui mesmo à última hora a uma livraria à procura de livros. Então, não tinha muito tempo e apanhei o livro de Cesário Verde. Isto deve ser interessante, pequenino ainda para mais. E portanto, o livro de Cesário Verde nessa viagem fez-me uma companhia enorme. E a partir daí, tinha 17 anos, final do secundário, foi o livro que me despertou mesmo para a poesia, porque eu achava que os meus professores não ensinavam poesia nenhuma, como ando a achar agora os meus alunos, não é? Mas este livro de facto abriu-me o caminho para a poesia, na verdade. Depois desse caminho, mais tarde, tenho outro livro que hoje trazia, por acaso trazia até para ilustrar uma aula, numa das aulas do 12º ano, porque havia uma citação da Margarita Yourcenar numa das obras. E esta é uma obra, é um clássico, é uma obra fundamental. Qualquer aluno pré-universitário ou universitário, ou no fim, portanto a leitura pode-se fazer ao longo do tempo, deve ler as Memórias do Adriano. No fundo, é uma carta. A Margarita Yourcenar escreve em forma de epístola, não é? Na primeira pessoa, como se fosse o Adriano a escrever a um sobrinho, não é? E portanto começa exatamente: meu querido Marco, fui esta manhã ao médico, e portanto começa-lhe a contar as suas falências físicas dos 58 anos. Portanto, 58 anos na altura, século II, 130 depois de Cristo, é uma idade bastante vivida, porque morria-se muito cedo. E a obra tem um interesse fundamental na medida em que nós vemos os imperadores romanos como uns sanguinários e na verdade, este retrato que aqui está, também pela formação dos imperadores que tiveram educação na Península Ibérica, este faz parte da prole que saiu da Península Ibérica, com Trajano, com Marco Aurélio, que são os imperadores, no fundo, da vertente epicurista. E é muito importante como é que uma autora no século XX consegue ler e consegue humanizar um imperador, que é muito difícil. Nós vemos, por exemplo, na questão do cinema, que é muito mais redutor e muito mais sintético. Nós temos muitos filmes sobre imperadores romanos, não é? Portanto, aparecem todos como altamente facínoras e, portanto, desumanizados. E aqui, desumanizados, incultos às vezes, não é? E aqui não, temos uma pessoa completamente diferente, uma visão do mundo romano muito comparável à Europa de hoje, por exemplo, não é? Em que se falava na tal Pax Romana como sendo a paz universal, portanto era uma proposta de viver em convívio, os vários povos do Império, e portanto o Adriano tem essa preocupação, não só filosófica, mas como na prática também. Se calhar é o imperador que tem menos guerras, tem guerras, é claro, tem, porque tem fronteiras, não é verdade? Mas é o imperador que tem menos guerras no seu consulado, e portanto só por isso vale a pena ler a obra, e por isso e muito mais. É uma obra regada de símbolos culturais, portanto, da nossa civilização ocidental. Portanto, é uma obra que eu recomendo a alunos agora que vão para férias ou a professores. 6. Meia dúzia.
A palavra favorita vem muito ao encontro do Adriano, então. É amizade. A amizade, no seu sentido amplo, tem tudo. Tem a fraternidade, tem o amor, não é? Portanto, ela parte de um amor, a amizade. Isso também é um problema muito atual. A questão da amizade. O que é ser um amigo? Nós lembramos-nos da nossa infância e da nossa escolaridade e quem tem que mudar de lugar, por exemplo, tem um conceito de amizade diferente do que aqueles que ficam muito sedentários, não é verdade? E hoje a nossa vida é feita de mudanças, de geografia, mudança de profissão, mudança de residência, nem que seja isso, não é? E o que resta no fundo, mesmo com o passar do tempo, as nossas amizades que vão ficando da escola, do ensino secundário, da faculdade, da profissão, ou das profissões que vamos exercendo, contém isso tudo, a fraternidade, o amor, a compreensão, mas também a verdade. Quem lida com a amizade tem que lidar com frontalidade, e portanto isso às vezes também fica muito aquém para alguns, não é? Epá, aquele tipo já não gosta de mim. Quando é frontal e quando é verdadeiramente amigo, se calhar pensamos que já não estão a gostar de nós e portanto aconselharia sobre esse ponto de vista também a questão do Adriano, que é fundamental, por exemplo, para essa temática, mas mais a vivência do século XXI, portanto, questionarmos mais sobre o que é a amizade, porque se fala muito nas canções, na canção pop, não é? Rock pop, na canção, nas baladas, etc., sobre amor, amizade, mas no fundo, se calhar não estamos bem centrados naquilo que é verdadeiramente. Portanto, tem que ter uma questão de verdade, de autenticidade. É isso, a amizade, para mim.